Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estou iniciando a primeira vez uma transmissão ao vivo aqui pelo YouTube, então vamos ver se dá certo, tá, gente? Porque é a primeira vez que eu estou realizando e vou começar aqui um ao vivo aqui no Instagram também. O pessoal está acompanhando aí junto. Oi, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma live. Hoje eu vou estar aqui em dois lugares ao mesmo tempo, o Instagram e aqui no YouTube também, pela primeira vez no YouTube. Então, quem for chegando, hoje eu vou falar aí. Vai ser uma jornada também, né? 3 dias aí que eu vou estar fazendo live. Esse hoje, terça e quarta, tá? Que eu vou estar compartilhando com vocês como que foi, né, a minha história aí com o câncer e também mostrar como, né, que eu consegui passar por tudo isso, e principalmente, né, o principal aí, que quem está passando por esse desafio precisa cuidar, precisa olhar, e como que pode usar essas informações aí nesse processo também, né, como também pode percorrer aí o mesmo caminho que eu fiz para conseguir superar esse desafio de uma forma mais leve, de uma forma que também consiga se reconectar, né, com a vida, tá? Então, já vou dar início. Eu só vou enviar o link aqui no grupo da comunidade. Se você ainda não participa do grupo da comunidade Se Joga na Vida, tem o link aqui nos destaques, tá? É um grupo em que a gente está sempre lá, né, compartilhando algo que possa ajudar durante esse processo, né, de cura e do câncer, tá, gente? Então, só vou compartilhar o link por lá para já dar início. Boa noite para quem está chegando. Se você quiser acompanhar no YouTube, o link tá também ali no History, tá? Então, vai ser possível ver, tá? O que eu vou estar compartilhando na tela. E se alguém puder dar um ok para mim, se está aqui no YouTube, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o chat. Será que não aparece o chat aqui para mim? Vamos ver. Ixi, meu computador travou. Imprevistos que não estão no nosso controle. Vamos ver se agora vai. Não estou conseguindo achar aqui onde que está o chat do YouTube, onde que aparece o chat do YouTube. Eu estou transmitindo pelo Google Meet, então eu não sei se eu vou conseguir ver o chat. Tentei achar aqui já um pouco mais cedo, mas não vi se aparece o chat aqui para mim. Mas vamos lá, se alguém puder dar uma olhadinha se foi no YouTube também ou não, qualquer coisa me avisar. Não consegui achar aqui no Google Meet onde que aparece o chat do YouTube. Deixa eu ver aqui se eu consigo. E vai ficar gravado, tá, gente? Vai ficar gravado aqui no Instagram e lá no YouTube também. Então, para quem não puder assistir tudo agora à noite, tiver algum compromisso, vou estar disponibilizando depois para assistir aí com mais calma. Tá bem? Gente, eu até vou abrir aqui o YouTube, ver se aparece alguma coisa.
se aparece alguma coisa aqui, porque como é a primeira vez, né, tudo é novo. Ah, mas apareceu aqui, ó. Apareceu aqui que estou ao vivo no YouTube. Ah, então tá, sucesso. Só acho que não consigo daí ver o chat lá no YouTube, tá? Mas vai ficar disponível. Então, quem quiser acompanhar a tela que eu vou estar compartilhando, entra lá no link do YouTube, tá? Quem está no grupo, já entra lá no link do YouTube, que aí vai conseguir ver a tela que eu estou compartilhando, tá? E para quem quiser acompanhar por aqui, vai estar ouvindo, recebendo a mesma informação, só não vai estar visualizando, tá? Então, gente, vou dar início. Muito obrigada a quem está presente aqui ao vivo, a quem vai assistir depois também, tá? Vou estar contando como que foi, né? Como que iniciou essa minha jornada aí de cura do câncer e como que isso tudo se tornou-se yoga na vida, né? Então, vai ser, lembrando que vai ser ao longo de 3 dias. Hoje, dia 4, terça, dia 6 e quinta, dia 7, tá? Onde eu vou estar trazendo aí, principalmente, né, esses 3 pilares que foram essenciais para conseguir superar o câncer, né? O cuidado entre corpo, mente e espírito. Então, vou estar trazendo informações sobre cada um deles aí, né, em cada dia, tá? Então, vamos iniciar, né? Então, para quem não me conhece, né, vou falar um pouquinho aqui de mim, né, sou Elo Ramos, tenho 32 anos, sou natural de Sombrio, Santa Catarina, então eu tive o câncer de mama lá em 2022, aos 30 anos, e criei o Se Joga na Vida durante o tratamento, para compartilhar, né, tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando. E foi depois disso que eu me tornei terapeuta, né, para justamente aí ajudar outras mulheres que estão passando por isso, porque foi o que mais me ajudou, foi ter um auxílio, né, terapêutico, psicológico, de alguém que já havia passado pelo câncer, e, enfim, como eu vivi tudo isso muito intensamente, e toda essa ajuda me reconectou muito, né, à minha essência, a quem eu realmente era e que havia deixado de ser há muito tempo, né? Porque o câncer ele vem para curar muito mais que aquilo que a gente imagina. Então, nesse processo todo, eu fui assim me encantando cada vez mais e despertando essa vontade de ajudar outras pessoas, outras mulheres, e vi o quanto isso seria importante, né? Porque é difícil, eu tive esse auxílio todo, e depois eu vi que, poxa, eu podia ser essa pessoa e ter toda essa experiência para passar adiante, e ainda mais, utilizando também, né, levando para outras pessoas toda a informação e todas as ferramentas que eu utilizei, né, para isso também, e tanto me auxiliaram nesse processo, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, aos 30 anos, né, que eu tive o diagnóstico do câncer de mama, então, esse foi o resultado da minha biópsia, lá em agosto de 2022, em que apontava aí um carcinoma ductal invasível. No momento, né, que foi realizada a biópsia, estava em grau 2, mas logo na primeira consulta com, né, o oncologista, já estava em grau 3, né? Porque eu realizei outros exames antes de iniciar o tratamento, antes de ter essa primeira consulta com o oncologista, que apontou, né, que tinha aí alguns outros pontos iniciais do câncer em outra parte do corpo. Então, ele já estava no estágio 3. Era um câncer de mama inflamatório. Então, os linfonodos já estavam aumentados, tinha uma lesão osteoblástica na coluna, numa vértebra, e um pequeno, bem menos de 1 centímetro aí, um foco aí inicial no segmento hepático,
né, apenas na fase arterial, mas mostrou algumas, né, inícios ali, e isso de início me assustou muito, e, claro, né, me gerou muito medo, porque é o que a gente mais sente, né, diante de tudo isso. É o sentimento que mais nos acompanha, medo, mas a gente vai aprendendo a lidar com ele, né? E se a gente tiver ajuda, tiver uma orientação, a gente consegue fazer, eu digo, fazer uma amizade com esse sentimento aí de uma melhor forma, né? E então, lá no início, o protocolo inicial, ele previa quimioterapia, a mastectomia, mais quimioterapias e as radioterapias. Então, era isso que inicialmente eu teria que fazer, né? E claro, né, gente, ao passar por tudo isso, eu recebi o diagnóstico, eu achava, assim, que a minha vida tinha acabado, né? Tinha acabado ali. Que tudo aquilo que eu sonhava, que eu desejava, não seria mais possível. Até porque eu já vinha de um período, né, com vários acontecimentos que vocês vão estar conhecendo nos próximos dias, que aí eu vou ligar mais essa parte do mental, do emocional, na terça-feira. Então, quando eu recebi o diagnóstico, nossa, foi assim, e eu recebi o diagnóstico 15 dias depois de ter recebido um visto para um outro país, que era um sonho, assim, uma vontade muito grande minha, assim. Então, quando veio o câncer, eu pensei, nossa, logo agora que eu estava tão próxima de realizar, assim, um sonho tão grande, né, algo tão grande, assim, na minha vida que eu desejei por tanto tempo. Então, eu tinha todos os motivos, assim, e depois vocês vão entender na terça-feira, né? O que mais, assim, para me entregar e realmente, assim, do jeito que eu estava, emocionalmente desistir, assim, né, de tudo, porque isso me gerou muita frustração, assim como vários outros acontecimentos anteriores. Mas a frase que virou a chave para mim, né, logo, assim, no dia seguinte que eu recebi o diagnóstico, uma amiga me falou essa frase, que ela que já havia passado pelo câncer também. A cura começa de dentro para fora. E aí eu entendi muita coisa, porque essa frase aí fez virar uma chave dentro de mim, né? De entender por onde que eu tinha que iniciar o meu processo de cura do câncer. Que, claro, a gente sabe que é essencial, gente, o tratamento, né? A gente precisa fazer tudo o que for preciso do tratamento, mas a gente também pode tomar a nossa autorresponsabilidade diante disso né, e buscar o que mais que eu posso fazer para me curar, para onde mais que eu tenho que olhar. Porque quando a gente entende isso, é a forma que a gente consegue lidar melhor com a doença, né? Entender que tem outros pontos que a gente também precisa olhar, que não é só o corpo físico. Então, eu realizei a minha primeira quimioterapia lá em 10 de outubro de 2022. Então, eu sempre falava que eram as minhas doses de cura, porque foram elas que curaram o meu corpo físico. Mas a gente vai ver nos próximos dias como várias outras coisas também, e um pouco aqui hoje também já, mas como várias outras coisas interferem no nosso corpo físico mais do que aquilo que a gente imagina, tá? Do que a gente pensa, né? Então, quando eu decidi ver o câncer como uma jornada de cura, né? Porque eu não gosto também de usar, né, durante eu assim aprendi, né, muito assim, vi outras percepções disso e mulheres que falavam, né, que não gostavam desse de luta, guerra, porque isso realmente traz algo muito pesado, né? E eu creio que um dos primeiros pontos que a gente tem que trabalhar quando a gente recebe o diagnóstico é a aceitação. Porque não tem, né? Se a gente ficar olhando contra aquilo, se a gente ficar negando, se a gente ficar olhando com raiva, é claro que a gente pode até passar por essas fases e vai vir esses sentimentos, né, em outros momentos, enfim. Mas se a gente ficar vibrando nisso,
E não aceitar só vai piorar a situação, porque não, é algo que não está no nosso controle. Então, eu acho que quando a gente aceita, a gente consegue entrar numa aceitação, assim, do ritmo da vida mesmo, né? Porque eu acho que Deus, ele não dá a cruz maior do que a gente possa carregar. Então, a gente aceitar, né? Deus me deu esse desafio. Ok, o que eu preciso fazer agora? Né? O que ele quer de mim? O que ele quer me ensinar com isso? O que eu tenho para aprender com essa situação? Então, quando eu decidi ver a jornada de cura, né, como um período, né, de olhar para mim, de olhar para dentro de mim, porque há tanto tempo eu fiquei olhando para os outros, me preocupando, priorizando os outros, não cuidava de mim, priorizando coisas que não são tão importantes, porque na verdade nossa prioridade deve ser sempre a gente e a nossa saúde, porque se a gente não ter saúde, a gente não consegue fazer mais nada daquilo que a gente muitas vezes acaba colocando em primeiro lugar, que é o trabalho, né, que é o estudo, que é até o cuidado com outras pessoas. Então, a gente acaba anulando muitas vezes, né, nossa alimentação, o cuidado físico, o sono, em função de diversas outras coisas, mas a gente não entende que se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer nada, né? E aí foi onde foi mais uma virada de chave, assim, para mim, né? O quanto eu me deixava em segundo, em terceiro lugar, e não entendia, né, que primeiro eu tinha que cuidar de mim. Até porque nós mulheres, né, fomos ensinadas sempre a cuidar do outro, a cuidar da casa, a cuidar, e, né, não aprendemos que nós tínhamos que cuidar da gente também. Então, isso também é algo, assim, né, social, que a gente também tem que mudar esse pensamento e entender que para a gente cuidar dos outros e cuidar das coisas como a gente cresceu ouvindo, primeiro a gente tem que cuidar da gente, né? A gente tem que mudar isso, entender que primeiro nós, depois o restante. Então foi isso aí que eu mais aprendi, né? E claro, né, gente, eu fui para a internet, eu fui pesquisar sobre a doença, só porque chegou num determinado ponto que durante o acompanhamento terapêutico eu levei um puxão de orelha, assim, né? Para eu parar de buscar as coisas da doença, porque se eu continuasse olhando para a doença, me conectando com a doença, como que eu ia me conectar com a cura? Então, outra virada de chave que deu em mim. Então, ok, tenho a internet, vou buscar informação, o que eu posso para do que mais que eu posso fazer para me curar. Então, fui buscar informação sobre alimentação, aí eu já tinha entendido, né, que eu tinha que buscar a cura de dentro para fora, então, tá, então vamos entender. Então, eu fui buscando muita informação ao longo desse processo, buscando referência de outras pessoas que já haviam passado, enfim, muitas outras coisas, né. Entendi que tinham coisas que só eu podia fazer por mim, que eu precisava, sim, de muita ajuda, de muito apoio, mas que tem uma parte que só nós mesmas podemos fazer. E quando eu entendi isso lá no início, né, porque eu acho que é difícil quem recebe o diagnóstico e não sente isso, de passar pelo um período de sentir culpa. Porque, poxa, como que eu fui chegar nesse ponto, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Só porque isso não vai resolver nada, né? A gente ficar se lamentando, se eu tivesse me alimentado melhor, se eu tivesse cuidado mais de mim, eu não estava doente. Olhar para o passado só nos traz culpa, dor. Então, vamos buscar trazer isso para o momento presente. Ok, até agora eu não fiz, mas daqui em diante eu posso fazer, eu posso mudar isso. E é isso que eu quero trazer para vocês nesses 3 dias, né? O que vocês podem fazer para mudar, né? O que está dentro
responsabilidade de vocês, porque, por exemplo, né, a alimentação. É a gente que tem que ter consciência que a gente tem que cuidar da nossa alimentação durante o tratamento. É a gente que tem que ter consciência que a gente precisa dormir bem. Mas então, vou seguir, porque já estou até adiantando que os outros pontos aqui que eu vou falar mais para frente, né? Então, o que eu quero dizer para quem está aqui, para quem escolheu estar aqui hoje, né? Me ouvindo, buscando informação sobre, né, de alguém que já passou por isso. Você escolheu se priorizar e se cuidar e está comprometida com o seu processo de cura, porque é preciso comprometimento nosso, a gente precisa fazer parte do nosso tratamento, a gente não pode entregar só na mão dos médicos, esperar só o dia que a gente vai lá fazer a quimioterapia e não fazer mais nada no restante. Então, a gente tem que se comprometer com a nossa cura, porque só nós podemos fazer isso, mais ninguém. Né? Pode ter aí muitas pessoas nos ajudando, e claro que isso faz toda a diferença, gente. Oração, pensamento positivo, né? O acolhimento que a gente recebe dos outros faz muita diferença. Mas só nós podemos nos comprometer com a nossa cura, né? Está sobre nossa responsabilidade. Então, a gente deve sim não ser um coadjuvante, mas sim a pessoa principal, né? O personagem principal do tratamento. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? A gente é feito de 3 pontos aí, né? 3 pilares que nos sustentam, que é corpo, mente e espírito, né? Não somos só corpo físico, tem uma mente que comanda, né? Esse corpo, esse templo, a nossa casa, tem um espírito que também habita aqui, né? E entender isso, que a gente precisa buscar esse equilíbrio, tanto durante o processo quanto no pós, é aonde está a base aí para a gente, né, manter a nossa saúde, tá? Então, o câncer, ele é uma doença multifatorial. E na visão integrativa, a gente não separa o corpo, né, da nossa mente e do espírito. Então, tá tudo conectado. E lá, né, os médicos vão estar cuidando do corpo, mas e a mente e o espírito? Quem é que vai estar cuidando? São poucos profissionais hoje em dia que têm essa visão e que passam isso para o paciente, para ele buscar também essas outras, né, esses outros pontos, cuidar disso, para realmente ter um tratamento de forma integrada. Porque é isso que faz diferença, foi isso que fez diferença para mim, e eu vejo todos os dias o quanto isso faz diferença para outras pessoas, e não só em relação ao câncer, mas em diversas outras doenças, para a gente manter a nossa saúde, e principalmente de quem busca cuidar desses outros pontos, a diferença que tem no resultado do tratamento. Então, assim, meu sonho cada vez mais é levar isso adiante e principalmente que tenham cada vez mais profissionais com essa visão e que isso esteja cada vez mais presente dentro dos hospitais, nos postos de saúde, a gente entenda que não é só um corpo, que a pessoa não é só uma doença, que tem muito mais que a gente precisa olhar, porque a doença, na verdade, ela é um sintoma, ela não é a causa. E onde que a gente vai olhar para a causa? Se a gente trata só o sintoma e não trata, né, a causa da doença. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade até mesmo no pós-tratamento, porque a gente não pode passar por tudo isso e voltar para aquele mesmo estilo de vida que nos adoeceu. Então, a gente tem que, né, ter uma mudança realmente mental, enfim, para a gente manter isso depois, para manter a nossa saúde em dia. Então, hoje a gente vai estar falando mais sobre o nosso primeiro pilar, né, o corpo, que na verdade a ordem não é essa, mas eu vou começar pelo corpo, né, que é aí onde se manifestou a doença. Então, para entender o que está acontecendo, né, o câncer é o crescimento aí descontrolado de células anormais do nosso corpo e que surge quando mutações do DNA fazem com que essas células se multipliquem sem controle e não morram como deveriam, tá? Porque o nosso corpo está toda hora, né, se regenerando.
E é possível que nesse crescimento aí, né, das novas células, surjam mutações que não vão reproduzir as células como deveria. E o nosso corpo é capaz, sim, de eliminar essas células. Só porque o câncer é quando o nosso corpo já não está mais apto para eliminar essas células, né? E o que impede essas células de morrerem? Alguém arrisca o palpite, né? O que impede o nosso corpo de eliminar essas células defeituosas, né? Que podem se tornar aí um câncer. Então, o principal ponto do nosso corpo que não deixa, né, essas células, que não consegue combater essas células, é um sistema imunológico adoecido. Então, para a gente chegar ao ponto de desenvolver o câncer, quer dizer que a gente tem um sistema imunológico adoecido aí já há algum tempo, né? E ele não adoece de um dia para o outro. Nosso corpo não adoece de um dia para o outro. Então, vários fatores interferem no nosso sistema imunológico, né? Então, por isso que o câncer é uma doença multifatorial. Não é só má alimentação ou por ser hereditário, né? É todo um estilo de vida aí que nos levou a esse adoecimento. Então, o que adoece o sistema imunológico? Estresse crônico, que vai estar liberando aí um monte de cortisol no seu corpo, né, o hormônio aí do estresse, e que vai interferir aí em muitas coisas, né. Não tem como, gente, a gente separar o nosso corpo do nosso emocional, do nosso mental, do quanto isso interfere no corpo físico, né. A gente está recebendo sinais do nosso corpo o tempo todo, só que a gente não se ouve, né, porque quantas vezes aí a gente desenvolve uma dor de cabeça por um estresse, por uma coisa que aconteceu, então como que não interfere, né? Quantas vezes temos dor de estômago, enjoo, por nervosismo, por ansiedade. Então, tudo que a gente sente, o nosso corpo sente também. Tudo que a gente sente na nossa mente, no nosso campo emocional, nosso corpo também vai sentir. Alimentação inflamatória, né? Farinha branca, açúcar, alimento processado, alimento industrializado, tudo isso inflama o nosso organismo, né? E um organismo inflamado é onde está aí um sistema imunológico adoecido também. Por quê? A inflamação, ela é um processo natural do nosso corpo, é onde né, a inflamação para ela tentar combater aquilo que o corpo precisa. Só porque quando está numa inflamação crônica, né, um corpo inflamado, quer dizer que ele já está ali tentando já combater algo já há muito tempo. E aí isso enfraquece todo o sistema imunológico e, né, onde a nossa saúde vai indo embora. Sono insuficiente, né? No período noturno a gente tem o nosso chamado ciclo circadiano, que é, né, os determinados horários da noite que o nosso corpo e os nossos órgãos trabalham, né, para regeneração. Ó, tem um horário aí da noite que o fígado trabalha para eliminar as toxinas. Se você não está dormindo naquele horário, se você não está dormindo bem, ele não vai fazer esse trabalho direito, né? Então a gente precisa priorizar o sono. Toxinas e hábitos prejudiciais, né? Cigarro, álcool, e outros hábitos aí também, né? Elô, mas eu não sou de consumir álcool, nunca fumei. Gente, agrotóxico, maquiagem, produtos de beleza que a gente usa, tudo o nosso corpo está absorvendo, né? Então, quantos metais que tem aí, maquiagem, né? Metais pesados, agrotóxicos nem se fala, né? Então, como a gente não cuida do restante, o nosso corpo ele também não dá conta de combater, né, essas coisas aí. Sedentarismo, né, gente? Não movimentar o corpo, não praticar alguma atividade física.
Tudo isso interfere demais na saúde do nosso corpo, né? Já tem vários estudos aí, atividade física previne doenças. A gente precisa, nosso corpo foi feito para se movimentar, nosso corpo não foi feito para ficar parado. E por mais que a gente evoluiu muito, né, o nosso corpo ainda é de muitos e muitas gerações atrás aí que viviam se movimentando, que viviam na caça para sobreviver, mas eles estavam sempre em movimento. Nosso corpo não foi feito para estar parado, então a gente precisa movimentar ele, né? Movimento aí é vida. E a falta de conexão emocional e espiritual também afeta o sistema imunológico, né? E aí a gente vem já para a parte mais energética, né? Porque somos feitos de energia, cada célula do nosso corpo tem energia. E, gente, eu não acreditava o quanto energia influencia no nosso corpo físico, e aprendi nesse processo aí o quanto isso nos ajuda e o quanto isso interfere no nosso corpo físico, né? Então, a gente precisa estar olhando para todos esses pontos. Né? O tratamento, ele olha para a doença, mas e o restante? É você que vai precisar olhar para isso. Então, o que é preciso fazer? Se eu tô com estresse crônico há muito tempo sem descanso, passando por situações, né, que me causam estresse, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que resolver, eu tenho que buscar ajuda terapêutica ou psicológica, né? Ou o que eu posso fazer para diminuir esse estresse, para baixar esses níveis de cortisol. Alimentação anti-inflamatória, né, gente? É comida de verdade. O que eu ouvi esses dias que ajuda muito? Quanto mais a gente observar que o que a gente come foi aquilo que Deus fez e não o que o humano fez, tá ótimo, né? Claro que é difícil a gente viver aí de uma forma que não vamos consumir mais nada de produtos prontos, mas, né, aprender a olhar os ingredientes, né, se informar sobre, mas, assim, evitar embutido, né, presunto, mortadela, salsicha, essas coisas assim. Gente, evitar ao máximo, principalmente durante o tratamento. Aí a gente pode pensar, Elo, nunca mais vou comer isso, né? Não come? Gente, eu como, mas não é a base da minha alimentação. Não pode ser a base da minha alimentação. E se eu quero realmente passar pelo tratamento com menos efeitos colaterais e potencializar o resultado do tratamento, eu preciso ter uma alimentação anti-inflamatória. Se eu continuar, né, com o mesmo estilo de alimentação, eu vou continuar inflamando o meu corpo. E a quimioterapia, ela também inflama o nosso corpo, né? É um tratamento muito pesado. Então, quanto mais anti-inflamatório, melhor, tá? Quem quiser, tem uma receita de um suco aqui, tem um vídeo aqui no Instagram, com a receita, que era o suco que eu tomava durante todo o tratamento em jejum, tá? Que ele é detox e ajuda aí na imunidade, ajuda na questão da anemia, tem pessoas que desenvolvem anemia durante o tratamento, tá? Então, assim, alimentação anti-inflamatória, fruta, verdura, legume, comida de verdade, gente, tá? Comida, assim, saudável, nutritiva, e, se necessário, peça auxílio de uma nutricionista onde você está fazendo tratamento. Geralmente tem a nutricionista no local, tá? Se não tiver, busque uma nutricionista oncológica, porque pequenos ajustes aí na alimentação podem fazer toda a diferença nesse processo. E um corpo precisa estar nutrido. Então, cuidar da alimentação antes de iniciar o tratamento, durante também, porque você, né, tem os dias que a gente fica enjoada, que a gente não se alimenta bem, mas se você cuidar disso nos dias anteriores, nos dias que você conseguir se alimentar bem, melhor você vai passar, né? Porque como que um corpo desnutrido vai aguentar aí uma quimioterapia? E, gente, assim, a gente vê muitas situações, tá? Na época que eu fiz tratamento, eu via pessoas fazendo a quimioterapia e tomando refrigerante ao mesmo tempo. Então, assim,
é complicado, né? Eu não sei se era por teimosia, porque também tem pessoas que, né, por exemplo, água, tem que beber muita água durante o tratamento para eliminar a toxicidade da químio, né? E a alimentação anti-inflamatória ela também vai ajudar, né? Determinados alimentos aí que são super anti-inflamatórios vão ajudar a eliminar a toxicidade da químio. E então você está lá fazendo químio, está tomando refrigerante, né? E pessoas que eu falei já, né? Tem que tomar muita água, e daí eu já ouvi de pessoas em tratamento, e tipo assim, mas eu não consigo tomar água. É uma escolha que você está fazendo. Se você não tomar água, quem é que vai tomar água por você? 70% do nosso corpo é água. Como que a gente não vai se hidratar recebendo aí um monte de toxina, né? Que é uma medicação, mas é muito tóxica também, tá? Para quem não sabe, né, na quimioterapia vermelha, quando a gente faz, que a gente vai, depois que faz a quimio, que vai, né, ao banheiro, aí a recomendação que me passaram é até que tivesse banheiro separado, ou então ter que dar descarga aí 2 vezes, passar um produto de limpeza, né, um desinfetante, para depois outra pessoa usar. Então, para ver como é tóxica a químio, né? Então, cuidar do sono, tá? Dormir bem. A gente sabe que algumas medicações causam insônia, então, né, buscar alternativas aí que possam ajudar a dormir melhor, a diminuir essa insônia. Toxinas e hábitos ali, né? Nem precisa falar, né, gente? Não evitar álcool, evitar o cigarro. Se tem esse vício, tem que buscar, né? Deixar de lado mesmo. E buscar aí diminuir o consumo, né? Se dentro das possibilidades de produtos, né, que contenham agrotóxico, ou de produtos que sejam tóxicos aí, né, de produtos de beleza, enfim, desodorante, por exemplo, foi algo que eu deixei de usar desodorante com alumínio, né, então buscar aí outras alternativas, porque o alumínio, principalmente o caso do câncer de mama, né, que aqui a gente também faz o esvaziamento axilar, então tem essa parte que também é afetada, né, então buscar produtos aí que sejam o mais naturais possíveis, digamos assim, né? Atividade física, tá? Durante o tratamento, se possível, também pode fazer uma caminhada leve, um alongamento, mas isso também vai estar ajudando. E buscar e olhar, né, como que está o emocional e essa conexão espiritual, tá? Nos terça e quarta eu vou estar falando sobre a questão mental, emocional e espiritual, e contando aí alguns pontos de como isso fez diferença para mim, como me ajudou a realmente me conectar, né? Eu achava que eu acreditava em Deus, eu achava que eu tinha uma conexão com Deus, mas passar pelo tratamento e buscar isso, né? Aí eu vi realmente o que é a gente estar conectado de verdade e o quanto a gente buscar isso, né? Se colocar aí, né, a ouvir, no lugar de ouvir ele, o quanto ele vai agindo e vai colocando o que a gente precisa no caminho. Porque muitas vezes a gente pede as coisas para Deus, principalmente nessa parte de estar passando por uma doença grave, né? A gente reza e pede por um milagre, pede muitas coisas, mas ele não vai fazer isso sozinho. A gente precisa agir também. A gente também precisa fazer a nossa parte, né? Então, só pedir, esperar ele fazer, ele também quer ver você em movimento, né? Ele também quer você buscando essa conexão aí com ele, fazendo o que for necessário. Então, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, fortalecer o seu espiritual. Mary, tá tendo muita insônia. Tem várias medicações, né, que causam muito insônia mesmo, tá? Então, busque aí alternativas, né, que possam amenizar essa insônia, né? Então, cuidar da alimentação, buscar fazer uma rotina de sono,
né? Não ficar até muito tarde aí nas telas. Então, ler um livro, buscar mudar alguns hábitos aí para diminuir, né, ajudar aí a dormir melhor. Então é isso, né, gente? O tratamento ele olha para a doença, mas aí a gente vê que tem várias outras coisas que a gente precisa olhar também, que está dentro da nossa responsabilidade, né? Então, né, para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, não é apenas a ausência da doença ou da enfermidade. E para a gente recuperar essa saúde, né, a gente também tem que olhar para tudo isso, porque, na verdade, quando o nosso corpo físico chega ao ponto de desenvolver uma doença grave, como um câncer, é que tem algum outro ponto aí que está em desequilíbrio, tá? Os 3 pontos ali que eu falei, né? Então, quando algum deles está ali em desequilíbrio, é que pode, né, trazer aí, gerar doenças. E a mensagem final que eu quero trazer hoje, né, principalmente, né, para as mulheres que estão aqui, acreditar, não perder a fé, né, porque é possível a gente florescer aí nos lugares mais improváveis, né, e por que eu uso o símbolo do girassol? Porque como ele busca sempre o sol, sempre a luz, né, a gente sabe que a gente tem aí dias de sombra, né? Não é sempre que a gente consegue estar bem, nem quando a gente não está diante de uma doença, né? Até a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, né? Mas a gente pode escolher para onde que a gente direciona a nossa força, né? E entender principalmente que a cura, ela não é só física, ela também é emocional e espiritual, e que dentro da gente existe um poder aí imenso que a gente pode redescobrir. E que por diversas coisas da nossa vida esse poder pode ter aos poucos ir se apagando, mas é possível a gente resgatar ele porque ele ainda está aí dentro, a gente só precisa reacender ele, tá? E quero agradecer. Mary. Então tá. Procura mudar os hábitos aí que vai melhorar, tá? Procura se informar aí, principalmente a questão da alimentação e os hábitos mesmo, tá bom? E então, gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui, a quem vai assistir depois. Espero que essas informações tenham feito a diferença aí, principalmente para olhar para o câncer de uma forma diferente e entender que a gente também tem que fazer a nossa parte para conseguir recuperar a nossa saúde. E terça e quinta eu vou estar aqui novamente falando sobre os outros 2 pontos, né? Sobre mente e espírito, o quanto isso faz diferença nesse processo, o quanto cuidar deles nos fortalece, porque para a gente mudar aí os nossos hábitos alimentares, enfim, tudo mais, a gente precisa estar com a nossa mente boa e aprender, né, a ensinar ela que agora a gente precisa, né, mudar muita coisa, tá? Ai, que bom, fico feliz que vocês gostaram, tá? Muito obrigada, um beijo grande e espero vocês na terça-feira aqui novamente, às 8. Estejam aqui comigo para a gente ter mais um encontro e estar falando aí de mais outros pontos para vocês estarem cuidando nesse processo. Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima. E aqui no YouTube também chegamos, né, ao fim da nossa transmissão ao vivo, mas vai ficar aqui e espero que chegue, né, às pessoas que precisam, a quem precisa ter essa consciência, porque faz toda a diferença, né, a gente ter essa consciência aí logo no início, que a gente está, né, iniciando essa jornada aí de cura, e é isso. Espero que Deus encaminhe esse vídeo a quem precisa dessa informação. Agradeço a quem esteve aqui e também, né, para quem
vai assistir depois. Até mais.